Olá, é muito bom estar aqui para anunciar o que vem por aí. Hoje eu quero falar exatamente a respeito como Deus, Ele projetou, Ele criou tudo. Quando Satanás, ele rebeliou, fez a rebelião no reino de Deus, que havia o Espírito, a criação de Deus, não é o Espírito Santo, falando que o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo e Jesus são uma trindade. Então, as obras dele foi feito de acordo com a criação de Deus. Deus determinou tudo. Então, nos próximos vídeos você vai ver o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo, o trabalho de Jesus, porque existe uma hierarquia. Assim também como Ele criou o Espírito que está em mim, o Espírito Santo vem depois das minhas atitudes. O Espírito Santo, ele vem sobre mim dependendo das minhas atitudes. Como eu me comporto diante de Deus e diante dos homens da terra. O meu comportamento aqui na terra, entre as pessoas, o povo, entre meus conhecidos, na minha família, meu comportamento vai mostrar quem eu sou. E o meu comportamento com Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai confirmar a minha preparação para receber o Espírito Santo. Agora, para que eu esteja de pé, Deus me deu um espírito como nós. Nós somos feitos de carne, corpo, alma, espírito. Nós somos feitos corpo, alma e espírito. Então ele me deu um espírito. Então quando ele formou o espírito, serafins, querubins, arcanjo, anjo, alma e animal. Então lá vivia no reino de Deus esse exército. E Lúcifer era o comandante da guarda do exército. Mas ele se rebeliou contra Deus. Ele fez uma rebelião. Por quê? Muita gente ouviu falar de rebelião. Mas você já ouviu qual foi o motivo que Satanás fez essa rebelião? Porque como ele começou essa rebelião? Qual foi o motivo? Como é que ele começou essa rebelião? Ele conseguiu colocar a terça parte para o lado dele, dos anjos. Como foi isso? Satanás, a primeira coisa que ele desejou foi, ele desejou, Deus tinha criado a terra e Deus formou os animais
Deus colocou uns animais na terra, já existiam animais na terra. E esses animais que Deus criou, Ele colocou na terra. Então, essa terra era onde Deus, Espírito Santo, já visitava, Ele já passeava. É como se você é milionário, você é muito rico financeiramente falando, e você compra um grande terreno, uma grande fazenda, e você transforma aquele terreno num grande jardim, e você coloca lá todo tipo de animais que você queira. E você faz o que você quiser, você faz açude, você faz lagoa, você faz rio, você faz fonte, você faz tudo dentro desse terreno. E aí você coloca lá o que você quiser. E você tem o seu trabalho, tem sua empresa, tem seu negócio, você administra. Quando é os finais de semana, você sai do seu trabalho e vai para este local. Passar o final de semana, feriado, férias, você vai para lá. Passear com a família, leva a família, a esposa, leva os filhos e vai passear lá, para lá. E você vai admirar as coisas que você criou. Você criou, você vai admirar. E lá você vai passear com toda a sua família. Assim foi Deus. Deus, ele formou a terra antes de criar o homem e a mulher. Ele criou essa terra como outros planetas. Mas estamos falando da terra. Então, ele criou para que ele pudesse passear, visitar. Só que tinha tudo bonito, tudo bem formado, os animais, e rio, fonte e tal. E Satanás, Lúcifer, desejou também participar ou ter um jardim desse. E ele desejou a terra. E quando ele desejou, você que conhece as escrituras, ele diz que, Satanás diz que, falando para alguns anjos, ele diz que colocaria o reino dele acima de Deus. Por quê? Quando você está aqui na terra, você olha para o sol, ele está lá em cima. Você olha para a lua, ela está lá em cima. Se você estiver na lua, você vai ver a terra. Se você estiver lá na lua, então você vai ver a terra lá em cima. Você nunca vai ver lá embaixo, você vai ver em cima. E foi assim que Satanás viu. Ele viu a terra e viu que Deus passeava. E aí ele desejou. Quando ele desejou, esse foi o primeiro passo. E aí depois ele começou a colocar os anjos para o lado dele, fazer uma rebelião. Colocou a trazer anjo para o lado dele, confirmar se realmente ele estava com ele, se ele obedecia a ele mesmo, se os anjos, começou a montar anjo, a trazer anjo para o lado dele. Então ele realmente conseguiu fazer com que muitos anjos obedeciam a ele e passassem para o lado dele. E depois, o que foi que ele fez mais ainda? Ele quis implantar a pornografia, ele quis implantar a impureza entre os anjos. Ele quis colocar na mente dos anjos coisas impuras, coisas imundas, como está acontecendo hoje, como acontece hoje aqui.
homens têm sua esposa e ele deseja outras mulheres. Homens têm sua esposa e sai com outras mulheres. Homens com homem, mulheres com mulheres, palavrões, mentira, assassinato, roubo, toda essa bagunça, tudo isso ele tentou implantar, mas não. Quando Deus viu que ele tinha feito toda essa tragédia, e aí Deus expulsou ele de lá. Deus expulsou ele do reino de Deus e a terça parte dos anjos o acompanhou, porque ele já tinha feito a rebelião, já tinha feito uma trama. E foi assim que foi expulso Satanás do reino de Deus. Quando Satanás foi expulso do reino de Deus, ele foi Deus, como ele havia desejado, já estava praticamente contaminado. É a mesma coisa, você deve saber. Você deve saber. Quando você tem um objeto e alguém olha para esse objeto e diz: poxa, que lindo esse seu relógio, poxa, que lindo esse seu cordão, poxa, que linda a sua esposa, essa sua esposa é linda, poxa, que linda a sua filha, olha minha amiga, meu amigo. Foi exatamente o que Satanás fez. Aí Deus fez o quê? Deus expulsou Satanás e Satanás veio direto para a terra, caiu na terra. Muita gente fala coisas como aconteceu na terra, mas foi Satanás e seus anjos, seus seguidores, caiu na terra. Quando eles caíram na terra, foi jogado que caiu na terra, tudo que havia na terra foi destruído. Os animais que você já ouviu falar, né? Dos dinossauros, desses animais, os primeiros animais que tinham, né? Os dinossauros, coisas, animais grandes. Então tudo foi destruído. A terra que era perfeita, ela se tornou cheia de valas, muitas pedras, muitas montanhas. A terra ficou deformada. Por isso que Deus, quando ele foi preparar a terra para colocar o ser humano, ele falou: a terra era vazia e sem forma, porque tudo foi destruído. Foi Satanás que caiu aqui na terra. Então, a terra era terra. Quando ele foi destruído, ela foi coberta de água. Por isso que diz, havia água sobre a terra, cobria toda a terra. E o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo, pairava sobre as águas. Enquanto Deus estava ali, o Espírito Santo pairava sobre as águas, vendo tudo. Porque ele veio transformar, ele veio fazer uma reforma na terra. E aí, por isso que você já ouviu falar no começo da Bíblia que fala que Deus veio e a terra era vazia e sem forma. Por quê? Não tinha forma de nada, era todo destruído. E totalmente água, o abismo, né? E aí Deus fez. E hoje é isso que eu estou falando. Nós estamos aqui exatamente para falar muitas coisas que você precisa saber. Logo no próximo vídeo, eu vou falar a respeito do homem e da mulher. Mas eu quero tirar agora o nome, certo? Seu nome, como eu havia falado, tem vários nomes na marcas. Então,
nós vamos tirar um outro nome. Vamos tirar um nome para que nós possamos orar por ele agora. E vamos ver quem é essa pessoa. Olha lá. Mateus. Mateus, discípulo de Jesus. Mateus, se no teu nome, fulano de tal, Mateus, tem Mateus, ou Mateus, não sei o que, Mateus, então é com você que eu estou falando, certo? Aqui nós vamos orar para Deus te abençoar e, como eu havia falado, eu vou colocar no livro e todos os dias eu oro e jejum por este livro, para que teu nome seja glorificado e abençoado, em nome de Jesus. Vamos orar, ungir com azeite, para que, como se estivesse ungindo na sua cabeça, tá? Aqui, Mateus, certo? E vamos orar em nome de Jesus. Senhor, neste momento, meu Pai, eu te peço, visito a mente do Mateus, Senhor. Fala no coração dele. Diga, meu Pai, para ele que o Senhor é com ele e que o Senhor vai o livrar do mal, das perseguições, das doenças, da enfermidade, da miséria. Ó Deus, visita o coração dele. Ó Deus, tira todo opróbrio, toda miséria, tudo aquilo que foi planejado para destruir a vida do Mateus, meu Pai. Arranca esse mal, arranca essa inflamação e abençoa ele financeiramente, sentimental, fisicamente. Abençoa ele, os caminhos dele, abençoa, meu Pai, a família, abençoa o trabalho, abençoa tudo que ele fizer, meu Pai. Aonde ele colocar a planta dos pés, ali seja uma bênção. Senhor, abençoa, pois eu te peço e te agradeço e entrego Mateus e tudo e todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, Mateus. Aqui foi orado por você e que a partir de hoje você busque a presença de Deus para que Deus possa caminhar juntamente com você. Olha, hoje eu te peço, nós estamos lutando pelas ovelhas perdidas, ovelhas que estiveram no caminho de Deus e hoje está lá fora, ela está desgarrada. Estamos orando e você será o nosso convidado para participar desta oração, deste vídeo, em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus.